Fala pessoal, mais um episódio do Itapuã em Pauta, esse podcast que fala sobre a nossa querida cidade e fala de uma maneira diferente, conversando com pessoas, com personagens que têm história com essa cidade, um vínculo muito grande com Itapuã. E hoje um privilégio ter aqui o Voltolini, uma pessoa muito experiente, que também tem uma história antiga com a nossa cidade. E um prazer tê-lo aqui, Voltolini. Prazer é todo meu, Jé. Você é uma pessoa muito conhecida, mas não custa tá se apresentando para quem ainda não o conhece. E até porque nós temos um alcance através do YouTube aí que é literalmente mundial. Então, às vezes, pessoas de fora não sabem o que é o Eni Voltolini. Então, fique à vontade para se apresentar rapidamente. Sem nenhuma pretensão, né, de querer ser conhecido das pessoas, porque a gente pertence a uma geração diferente, né? E eu sou engenheiro agrônomo de formação profissional. A minha vivência e convivência com Itapuã é da década de 70. 70? Acho que você nem tinha nascido ainda. Bem no finalzinho da década de 70. Isso. E trabalhei como engenheiro agrônomo em várias regiões de Santa Catarina, né? Nós começamos também a antiga Ceval, a primeira soja plantada em Santa Catarina. Não a Ceval, que foi a antecessora da Bunge, produtora de óleo, né, soja. Então, chefiei o departamento técnico da Ceval como engenheiro agrônomo. Trabalhei no serviço de extensão rural, que era o começo de todos os engenheiros agrônomos em Santa Catarina, né, trabalhar na extensão rural, orientando o agricultor. Trabalhei em áreas de planejamento aqui em Santa Catarina e no Mato Grosso, também na época do desenvolvimento do centro do Mato Grosso, né? Ainda era só um estado, não havia divisão dos estados, para ver como a gente é antigo, né? Mas esse eu lembro, se não me engano, foi na Constituição de 88 que teve a divisão. E depois, então, a partir de 92, eu já estava, a partir de 80, em Joinville. E em Joinville eu chefiei a SIDASC, que é uma empresa de desenvolvimento agrícola de Santa Catarina, voltada à parte pecuária e à parte da agricultura, saneamento, né? Sanidade animal e sanidade vegetal. E fui para a Fundação 25 de Julho, que é uma secretaria municipal, né, de agricultura. Lá é uma fundação, né? Era uma fundação, Fundação Municipal 25 de Julho. Lá a gente teve a oportunidade de criar a primeira fundação municipal de meio ambiente do Brasil. Que legal. Não havia uma experiência de órgão municipal de meio ambiente. Haviam os órgãos estaduais de meio ambiente, mas não municipais. E, à época, o prefeito de lá me desafiou para isto, né? Porque havia sempre um trabalho difícil no relacionamento da grande Joinville, com seus problemas, com o órgão estadual, né? E o Luiz Gomes dizia que o município do tamanho de Joinville tinha que ter competência para cuidar do seu meio ambiente e responsabilidade para isso também. Essa foi a Fundema. Da Fundema até hoje. Aqui. Essa é a Fundema, né? E dali eu migrei um pouco para um momento político partidário, né? Fui candidato a prefeito de Joinville por 2 oportunidades. Você chegou perto? Fui no segundo turno, né? Disputei o segundo turno. E fui também deputado estadual em 2 oportunidades, deputado federal, secretário estadual de saúde, secretário estadual da agricultura. Então a minha vida se misturou, né, com a atividade profissional de engenheiro agrônomo e também com essas missões públicas também, né? Legal. Então este é o resumo. Itapuã, como que Itapuã entrou no mapa da sua vida? Itapuã ela entrou por 2 aspectos, eu diria. A primeira, pela vontade de conhecer este local, não é? À época, as referências de quem morava em Joinville, em termos de balneários, eram outras. Era Barra Velha, Pissarras, Penha, eram os locais tradicionais, né? E a região aqui de São Francisco do Sul também, Enseada. Eu ouvi falar de Itapuã. Isso na década de 70? Na década de 70. Resolvemos colocar
as coisas dentro do carro e fazer uma aventura. Vamos até Itapoá. A época de Itapoá, com as estradas de difícil acesso, né? Lugares que, quando chovia, tinha que ser puxado, né? Que era essa primeira ponte ali da Cornelsen. E chegamos. E nos encantamos. Isso ainda é Joinville, só fazer um parênteses. Quanto tempo você lembra mais ou menos que demorava? Não lembro, eu acho que eu não sei, mas era, dependendo do dia, né? Era capaz de ser perto de 3 horas. 3 horas, fazer 80 quilômetros. 2 horas e meia, né? Nada asfaltado, né? A própria Itapoá, você fazia pela praia o acesso, né? Tinha que saber o horário da maré enchente, da maré vazante, porque o tráfego tinha que ser pela praia, não haviam essas estradas assim. Eu me lembro que aqui no supermercado da Apollo, né, da família Paese, é que tinha um supermercado e tinha uma farmácia. Essas eram as referências daquele período lá. Se comparado com essa nossa Itapoá de hoje, bonita, pujante, né, em pleno desenvolvimento, tem muita diferença. Né? E vocês têm imóvel aqui há muitos anos e, né, há algum tempo residem efetivamente aqui, ou pelo menos ficam com mais frequência aqui. E quando que vocês adquiriram o primeiro imóvel aqui? Quando que... Eu acredito que foi perto da década de 90, no início da década de 90, que a gente adquiriu, né? Nessa região aqui do Balneário Paese. Mas o lugar que eu primeiro conheci foi a Barra do Saí, porque eu cheguei ali no Besen, e aí para a direita ou para a esquerda agora, né? Vamos conhecer para o lado de cá, assim, bem, né? Bem solto mesmo o processo, né? Mas ela é um lugar muito bonito, é belíssimo, e nós então fizemos essa opção, né? Nos mantemos aqui, fazemos uma propaganda desse lugar, porque a gente acredita muito, né, desses quase 30 quilômetros de praia, desta oferta de oportunidades, de negócios crescentes aqui. Então, Itapoá é um local para investimento, é um local para lazer, é um local para quem busca qualidade de vida. Você comentava ali, eu vejo que você ainda até hoje é muito atuante nas causas aí, mais de uma forma voluntária, né? Já prestou vários serviços, como bem resumiu aí para várias empresas, para o poder público, mas nas causas ambientais. Eu vejo que você tem uma preocupação muito grande com a questão ambiental da nossa cidade, já conversamos muito sobre isso, porque eu vejo, e acredito que você concorde comigo, que o nosso maior patrimônio está na qualidade da nossa praia, está na qualidade do nosso meio ambiente aqui. É o que atrai inicialmente as pessoas para cá, né? Para um balneário, as pessoas não vêm só para construir uma edificação, né? Elas poderiam ser construídas em qualquer outro lugar. Elas vêm, se instalam, constroem, compram seus lotes e constroem, porque tem esse plus a mais, que é o acesso a uma qualidade de água, que tem que ser preservada a todo custo. Eu tenho comentado muito, já falei isso com você, essa questão do saneamento básico teria que ser colocada no rol das principais prioridades do município. O município não pode brincar com isto, né? Brincar no sentido assim, de permitir que hajam poluições, que hajam matérias falando de problemas de poluição, né? E nós temos esse desafio. Uma única matéria, de repente, de algum ponto isolado, eu vejo, você também, né, teve envolvido na área de comunicação, sabe disso. Às vezes você faz todo um trabalho para construir uma imagem e, de repente, vem lá uma matéria denigrindo e aquilo generaliza de uma maneira. Bom, é fato que quando, de repente, infelizmente, acontece uma chuva mais forte, alaga um ponto aqui, aquilo se propaga de uma maneira exponencial, e quando de repente tem uma coisa benéfica, isso não se propaga na mesma velocidade. Mas foi importante você comentar sobre isso, para até te dar uma boa notícia aqui também para quem está nos acompanhando. Ontem, eu tive, no dia anterior dessa gravação, eu tive uma reunião na empresa de saneamento aqui da cidade,
A empresa ela está passando por uma transição de propriedade, né? E senti muita firmeza nos novos gestores que estão assumindo ali, tá? E eles querem para colocar em prática, em funcionamento, a estação de tratamento de esgoto o mais breve possível. Falaram que até o fim desse ano ela vai estar funcionando, tá? E já atendendo um bom volume de ligações. Então fica aí isso é muito bom. O comunicado e vamos fazer a cobrança também. Eu diria que essa é a parte que nos falta às vezes, né? Me lembro que quando eu participei durante algum tempo aqui do Conselho Municipal de Meio Ambiente, pela Fundação Pro Itapuá, que nós chamamos à época a pessoa responsável pela unidade que fornece ou tem a responsabilidade de fornecer água e fazer a coleta e o tratamento de esgoto, e cobrávamos o porquê dessa demora, né? Principalmente na parte de coleta e tratamento de esgoto. E as desculpas sempre existem, mas se há um contrato, ele tem que ser cumprido, né? E aí nós temos o Poder Executivo, o Poder Legislativo, que é o órgão por si encarregado de fazer as fiscalizações dos atos do Executivo, e temos as instituições que são da própria sociedade, né, também, como, por exemplo, a Associação Comercial. Ainda bem que temos essa entidade, e não é para fazer elogio barato à sua pessoa. Obrigado. Eu acho que todo elogio é devido nessa questão, porque nós temos uma instituição e elas têm que ser fortes. A CDL, Associação Comercial, Câmara de Vereadores, a DEA, a Fundação Pro Itapuá, essas instituições precisam ser muito fortes para que a gente possa ter a garantia de que os direitos principais a este acesso ao serviço público, a qualidade de vida, né, a oportunidade de trabalho sejam assegurados, né? E, às vezes, se nós não tivermos isso atuante, o processo é manipulado. Isto não é bom para a população, né? Itapuá se orgulha de ser um dos municípios que mais está crescendo, que mais cresceu. Fala-se dos percentuais, mas só o crescimento populacional não adianta. Se ele não estiver atrelado ao desenvolvimento da não tiver qualidade de vida, não vai adiantar. Você vai transformar isso num grande problema para um grande número de pessoas. Exato, né? Eu concordo contigo, por isso que eu volto a dizer que você continua participando de uma forma voluntária, porque quem se doa o seu tempo para essas causas é porque quer ver o progresso da cidade onde escolheu para viver. E de fato, né, Itapuá, vamos dizer assim, tem inúmeras dificuldades, tem inúmeros desafios para serem vencidos, mas eu não sei se você concorda comigo, mas eu vejo que apesar de tudo, estamos no caminho certo. Vejo muito pelo fato de que você comentou, que nós temos instituições fortes, nós temos um poder legislativo que, lógico, tem as suas questões políticas ali dentro, mas eu considero um poder atuante, né? Eu acho pode que sempre está melhorando, mas as entidades do terceiro setor também, né, como você citou aí a DEA, a Fundação Pro Itapuá, que sempre estão atuantes, para que a gente realmente cresça de uma maneira sustentável, norteado pelo bem-estar comum, porque a gente vê muitos municípios que cresceram em termos populacional, em termos de número de empreendimentos, mas que não preservaram aquela qualidade de vida. A própria manutenção de árvores, né, afeta na questão da temperatura do lugar. Então a gente tem que encontrar o equilíbrio dessa harmonia. E tem que ter essa visão, né? Tem que ter essa visão de uma cidade que quer ser grande em todos os sentidos, né? Às vezes eu acompanho alguns grupos que comentam, não, mas a nossa cidade ainda é nova, ela é recente, como se dissesse assim, a gente ainda pode errar. Não, a gente não pode fazer. Porque no mundo moderno, onde que a informação chega a você instantaneamente, você está sabendo de tudo que está acontecendo de bom e de ruim no mundo. Então você não precisa mais fazer viagens para poder conhecer experiências boas. Eu preciso ir até Londrina ou até Maringá para ver o projeto de arborização pública deles, porque ele é muito legal. Tá bom, entra no site e você vai saber isto. Não é? O que precisa saber é o seguinte, nós já temos um
projeto de arborização pública para Itapuá ou não temos? Vamos esperar quanto tempo para que isto aconteça? Saneamento, qual é que era o compromisso que esta empresa tinha e aonde que ela está? Ela está atualizada, adiantada ou atrasada? E assim a gente vai, eu lembro, me deixa eu ser um pouquinho saudosista só, Claro, se fique à você me vontade. permite. A gente falava, por exemplo, do início de Itapuá, quando ainda eu estava na Assembleia Legislativa. Eu entrei no mandato seguinte ao momento onde que foi emancipado, onde que houve o município de Itapuá, né? E acompanhei, então, a primeira gestão de Itapuá, as dificuldades havidas, né? Me lembro do próprio acesso à Estrada Cornelsen, me lembro que nós pagávamos carnês para poder pagar o asfalto, né? Foi questionado porque devia, que não devia, mas há um fato, né? Precisamos ter acessos bons, precisamos ter. Eu não me junto àquelas pessoas que diziam assim, mas se vir o asfalto, nós vamos ter um problema, vai vir muita gente, né? Não, isso é inevitável, né? O que precisa vir é sempre a melhoria acompanhada dos cuidados relativos a isto. Hoje, não é mais aquele momento onde que nós estávamos aqui a discutir emancipação, cartório, onde que, junto com o prefeito da época, nós fizemos em canoa a primeira travessia entre o município de Itapuá e o município de Joinville, que depois, então, veio a balsa para fazer a travessia, e hoje a gente já faz o quê? Hoje a gente sonha uma ponte, e tem que ser sonhado, sabe, Gé? Isso é de interesse comum de São Francisco do Sul para o desenvolvimento efetivo da Vila da Glória, do nosso município, para o desenvolvimento sul do nosso município, né, que ficou um pouquinho refém das instalações mais para este ambiente, mas que tem as mesmas condições de desenvolver. Você imagine Joinville se conectando de uma maneira mais efetiva com Itapuá, o processo de desenvolvimento, atualização de valores de lotes, crescimento daquela região, a Vila da Glória também. Né? Eu digo aqui da onde que nós estamos até o aeroporto de Joinville dá menos de 40 quilômetros. Né? Nós vamos ter um aeroporto, né, praticamente, que a gente pode dizer nosso aqui de Itapuá, né, com infinitas possibilidades. Porque não tem mais essa história de aeroporto do município, né? Sim. Uhum. Você vê essa história de Curitiba, que nem é de Curitiba, é São José dos Pinhais, né? Lembro-me, quando estava na Secretaria de Planejamento aqui do município de Joinville, quando fomos discutir o aeroporto, o possível aeroporto, o complexo, na verdade, não só de aeroporto, mas de entroncamento ferroviário, que a gente discute para fazer uma ferrovia litorânea, interportos, né, no município de Araquari. Né? Mas até pouco tempo atrás, Joinville queria ser a dona do processo. Sim. E não entendia que ela tinha que harmonizar o desenvolvimento com a região, porque senão ela se transformava no local onde que as pessoas vinham trabalhar, né, e depois voltavam com recursos para os seus municípios. Né? Então, essa visão de administradores, né, lembro-me quando, com o Espiridião a mim, já era deputado federal à época, eu negociei a primeira audiência para o município de Itapuá para tratar do Porto de Itapuá. Foi o seu Hildo Batistella, foi o Ademar Ribas do Vale e algumas lideranças daqui. Sabe? O primeiro momento onde que oficialmente o município de Itapuá tratou. Quando estava na Secretaria da Agricultura, nós fizemos um trabalho de organização desta área da colônia dos pescadores aqui, para poder organizar o sistema de loteamento e repartição dessa área. Trouxemos recursos para o hospital, né, que precisamos ter um outro hospital. Sim. A gente precisa entender que o tamanho de Itapuá, as demandas de Itapuá exigem um novo hospital. Que é aquilo que você falava, né? O crescimento ele vem... Tem o bônus, né, que movimenta a economia local, mais gente trabalhando, gerando riqueza, mas tem o ônus e tem que acompanhar. Tanto a iniciativa privada quanto principalmente a pública, na questão de educação, questão de mobilidade urbana. Quando que nós pensaríamos, né, lógico,
quando que nós nos preocuparíamos há 20 anos atrás e falar que a gente teria que, né, esse termo mobilidade urbana em Itapoá. Hoje a gente já tem alguns pontos de congestionamento na cidade. Estava esses dias com o prefeito de Jaraguá do Sul, o Jair Frenzner, né? E ele estava falando a dificuldade que a cidade tem hoje, com uma falta de planejamento lá no passado, com a indenização de muitos imóveis para poder fazer a viabilidade. Se gasta lá em torno de 10 milhões de reais ano somente em desapropriação para poder abrir novas vias, novos caminhos. Então, veja o caso de Joinville, É. os acessos de Joinville, né, em ruas únicas, né, que não dá para fazer duplicação. A 15 não dá para pensar em fazer duplicação, ela está tomada pelas laterais, né? Tem que pensar em uma via alternativa se quiser fazer, né? Mas aqui ainda nós temos essa possibilidade ainda, e também se eventualmente eu vejo precisar fazer alguma desapropriação, é muito mais fácil desapropriar um terreno, uma parte de um terreno, do que um prédio, uma casa que se torna inviável, né? Acho também que o nosso município merece um novo acesso, né? Com certeza. Um novo acesso. Aquele acesso ali não é o acesso para esta Itapoá que está sendo desenhada, né? Ela tem que ter um acesso diferenciado, já com pistas duplicadas, pensando nisso. E agora, como você falou, ainda é o momento de fazer uma negociação, porque existem terrenos vagos ainda ao lado, né? Porque nós estamos falando de duplicação do acesso das SCs. Mas tem que ter o acesso à cidade em si. Né? Claro. Né? Então, sabe, esse desenho da cidade tem que ser feito em conjunto. Né? E aí me lembro quando o deputado estadual eu trouxe o recurso para fazer o primeiro plano diretor de Itapoá. O primeiro plano diretor foi 2004, 2003, se não me engano. Foi eu lembro que foi uma das primeiras cidades do Brasil que foi implantada na época, não sei se era Ministério das Cidades ou alguma coisa, que implantou essa questão da necessidade, e nem era obrigatório para municípios do porto de Itapoá, mas Itapoá cidades foi uma das pioneiras. Menos 20 mil não precisava. E o município de Itapoá teve o primeiro plano diretor nesta condição. Né? Então, veja... Eu não sabia dessa tua participação. Itapoá é muito pioneira em muitas coisas, não é? O que nós precisamos agora? É dar continuidade a isso. Esse momento das eleições é um momento interessante para a gente pensar em tudo isso também. Uma nova Câmara de Vereadores. Não é? Nova Câmara não quer dizer trocar as pessoas todas, eu estou dizendo, vai ter uma nova legislatura. Sim, com né? certeza. Independente de partido político, quem são as melhores pessoas com vontade de serem legisladores de fato, né? De analisar as nossas leis, de fazer a avaliação do nosso plano diretor, que não precisa ficar esperando só os 10 anos para ir fazendo os ajustes, né? A gente tem que fazer os ajustes à medida da necessidade também. Tem um termo que uma vez eu ouvi, que é o plano diretor é um instrumento vivo, né? Que ele está em constante evolução, porque as cidades estão em evolução. Daqui a um tempo nós vamos ter que atender à realidade de, sei lá, veículos autônomos, veículos aéreos de mobilidade mais intensa. Então, a gente falar que a gente vai planejar para 10 anos para esperar para revisar é uma coisa retrógrada, né? Então, a gente tem que estar deixar consolidar evolução. O problema. Exatamente. Né? Não pode ser. O plano diretor, ele tem uma exigência mínima, né? De que você não deixe passar 10 anos, além de 10 anos. Mas ninguém disse que você tem que esperar 10 anos. 10 anos. Né? E às vezes a gente confunde um pouco isso também, né? Tolino, você falou da questão do porto ali, que eu não sabia também dessa tua passagem, dessa tua contribuição inicial lá atrás para esse empreendimento. O que você atribui a Itapoá antes da instalação do porto e Itapoá depois da instalação do porto? O que você vislumbra dessa diferença na economia da cidade, na movimentação e da importância da instalação de um empreendimento desse na nossa cidade? Eu acho que a vocação inicial de Itapoá era muito clara, né? Era um balneário turístico. Águas cristalinas, águas quentes, né? Esses slogans que eram usados. E não que ela não tivesse futuro nesta condição, não. Porque os outros balneários, eu diria que eles estavam lotados.
E os que estavam se desenvolvendo permitiram um desenvolvimento errôneo, como, por exemplo, o Balneário Camboriú, né? Que faz um paredão de prédios, né? E agora tem que discutir obrigatoriamente o engordamento da praia, não por causa de outra coisa, a não ser oferecer sol para quem está lá, né? Mas é também natural entender que um estado que tem uma faixa litorânea tão grande como é Santa Catarina, comparado com o Paraná, por exemplo, ia ter também uma vocação portuária. E há um processo crescente de transporte de vários itens através de sistema portuário. E nós tínhamos aqui portos muito mais vinculados ao setor público, com as suas dificuldades, né? Me refiro a Itajaí, São Francisco do Sul, e surgiram depois portos da iniciativa privada, de navegantes, né? Por exemplo, que estabeleceu um novo parâmetro, né? De agilidade, de automação, de eficiência. E nessa esteira, Itapoá, Batistela, começou a ser pensado, certamente não com esta grandiosidade, né? Me lembro bem que nós falávamos, ouvíamos o Hildo falar de cavacos de madeira, exportar cavacos de madeira. Salvo engano meu, a necessidade de fazer as exportações ali, a necessidade de um porto surgiu da dificuldade que eles tinham para exportar os cavacos de madeira. Isto. Depois, lógico, né, fugiu disso. Eles se agregaram. Me lembro que o Espiridião perguntou, mas não tem como agregar valor a isto? Né? Exportar cavacos de madeira, não tem como agregar alguma coisa que saia de Santa Catarina, meio que semi-pronto, né? Ou pronto para isto? Mas depois as coisas foram acontecendo, né? Se começou a enxergar Santa Catarina nesse ambiente portuário e começou a se discutir, então, por conta do calado natural existente aqui, que sempre foi um desafio dos portos, né? Eu tenho navios cada vez maiores, cada vez com mais exigência de calado, e os nossos portos tradicionais com custo muito elevado de manutenção desse calado, né? Dragagens constantes e tudo mais. E nós tínhamos aqui essa facilidade, né, desse calado natural. Até quando eu não sei, porque os navios parece que não tem mais limite para crescimento, para tamanho, né, também. E a partir dali, então, se começou a discutir impactos ambientais. O que aconteceria com o porto? Será que nós íamos poluir estas águas ou não? Mas hoje há também uma exigência ambiental cada vez mais forte para você instalar negócios, né? Não é mais assim você pensar naquele esquema do Golfo do México, quando a Exxon derramou uma porção de petróleo e causou todo o problema ambiental. Não que isso não possa haver, mas há cuidados cada vez maiores para poder conviver o homem com a indústria. Por essas experiências desastrosas, né, tem a oportunidade de se aprender para que não aconteça novamente. Exato, exato. Né? O acidente aéreo, que você tem que aprender com isso. E o município parece que achou o jeito de fazer isto. Tanto é que está discutindo um novo porto, né? Sim. De uma nova empresa para cá também. O que nós precisamos é voltar àquilo que a gente conversava. Ter instituições civis e públicas fortes. Câmara de Vereadores, a Cine, CDL, a DEA, Fundação para Itapoá, para sermos vigilantes nos processos. Desde a discussão inicial, né, quando vai se apresentar o projeto, buscar aperfeiçoamento disso, né? Se você me permite, eu me lembro quando deputado estadual pela primeira vez, nós discutíamos lá na Assembleia a duplicação da BR-101. Se eu hoje estivesse sentado naquela mesma cadeira lá, eu diria que tem uma coisa que nós não deveríamos ter deixado de fazer e que à época nós nos descuidamos como um todo. Eram as marginais. Tinha que, pelo menos, se não possível fazer naquela época, mas prever. Prever já as marginais, né? Porque senão ela em alguns municípios ia se transformar na grande avenida central do município. Né? Sem as marginais, isso causaria um problema, os acessos.
Então, as mesmas coisas a gente tem que fazer. Por causa disso que a gente tem que discutir e exigir que os acessos rodoviários, que centros de triagem sejam colocados, porque senão nós vamos nos defrontar com caminhões passeando pela cidade. Eu vejo que é um cuidado que nós temos que ter muito grande aqui em Itapoá, porque nós não deixamos de ter a vocação turística, né, com a praia preservada, águas limpas e tudo mais, e nós temos a vantagem que essa questão portuária, essa vocação portuária, ela está no extremo da cidade. Então nós temos que harmonizar isso para que um não interfira no outro. Eu concordo plenamente contigo. Que elas sejam complementares, né? Complementares. Porque é geração de oportunidades de trabalho, mas sem dúvida esse sistema portuário trouxe isso, trouxe uma injeção na economia, claro que sim também. Certamente o comércio ganhou com essa movimentação econômica também, só que nós temos que ter o equilíbrio entre uma coisa e outra, né? E esse equilíbrio é que é a razão principal de você fazer um bom planejamento da tua cidade. Exatamente. Né? Então, tomara que todas as pessoas, os que são encarregados formalmente e os que têm o desejo de ver uma Itapoá desenvolvida de maneira organizada, não se descuidem disto, né? A gente não pode colocar barreiras e obstáculos gratuitos sim. ao progresso. Mas simplesmente não pode trocar por ser isto, contra, né? Tem que debater. É. Né? Mas eu gostei muito de uma fala que você colocou, uma posição que você colocou ali, Voltolini, que nós não podemos mais errar. Talvez antigamente, como você citou da questão da marginal, naquela época não se tinha o conhecimento, a perspectiva de crescimento que poderia acontecer, etc. Mas hoje já é possível prever muita coisa, né? Hoje o número de informação é muito maior. Então, concordo contigo que quando você fala que Itapoá é jovem, ótimo, mas não é porque é jovem que nós podemos ficar refazendo coisas ou na tentativa de acerto é erro, na tentativa de acertar, ficar errando. Então, temos mecanismos hoje suficientes para a gente poder estar planejando uma cidade melhor para nós aqui e para os nossos filhos e netos. Eu acredito nisso, acredito nisso. Voltolini, qual que é a principal diferença que você vê de Itapoá da década de 70 para Itapoá de hoje? Eu acho que é até difícil de achar pontos que façam isto, né, essa interligação. Havia mais dificuldades, por incrível que pareça, as dificuldades para acessar ao município eram muito maiores. Né? O sistema viário, por exemplo, era um obstáculo ao processo. Não havia oferta de serviço. Eu falo para muitos amigos meus que não conhecem Itapoá e que eu desafio para que eles venham para cá. Tenho procurado ser um bom embaixador de Itapoá, porque sei que estou falando de uma coisa boa. E eu tenho dito para eles assim, há cerca de 10 anos é uma referência. Quando você pensava em itens para serem comprados ou coisas para serem feitas, né, prestadores de serviço, quase que invariavelmente você pensava, tenho que ir a Joinville, tenho que ir a Curitiba. Mudou radicalmente isso. O nosso setor de serviços cresceu muito, se qualificou bastante, porque também esta é a questão. Nós ainda temos algumas carências, né? Sempre digo que se pessoas na área de eletricidade, bombeiros hidráulicos, esses serviços que a construção civil exige, né, cada vez mais, eles precisam receber cada vez mais capacitação. O município tem feito tecnologias novas, tem que acompanhar. Mas tem que melhorar cada vez mais. Os nossos atendimentos nos nossos bares, restaurantes, hotéis, né, cada vez mais profissionalizar. A marca da simpatia associada à qualidade do atendimento tem que ser uma referência. Por que às vezes você vai num determinado local que te oferta o mesmo item, vamos dar um exemplo, roupas, né, um vestuário, e os preços não são diferentes, as grifes são iguais, e você volta em um deles e não vai mais no outro? É pelo atendimento. O atendimento é que muda, o sorriso, né?
Passou a época onde que a balconista ficava lá no fundo. Estou dando um exemplo assim bem clássico, né? Hoje as pessoas vêm ao teu encontro, elas sorriem para você, elas levantam quando você entra, né? Mas nós ainda convivemos com pessoas que estão debruçadas sobre celulares, né? E não se apercebem que chegou um cliente que é a razão principal do seu negócio. Então, desde estas coisinhas básicas assim, que acho que a nossa Itapuã precisa, mas o que temos de diferença? Temos oferta desses serviços, temos oferta de novos negócios e negócios cada vez mais especializados, cada vez mais qualificados. Quais são as nossas carências? Talvez a área da saúde, que a gente precisa ter esse hospital, que eu acho que a gente tem que ter um hospital maior, né? Não que a saúde não funcione. É uma adequação ao tamanho e à demanda do município. Foram construídos vários postos de saúde, mas a unidade de pronto atendimento é a mesma de 2 décadas atrás. Né? Então, a segurança pública vai ser sempre um desafio. Né? Eu vi com muita simpatia um trabalho onde que a associação comercial, industrial, mais a prefeitura, polícia militar, polícia civil e algumas instituições privadas se reuniram para discutir como integrar as suas informações, né, para que a gente possa ser mais proativo, né, e fazer com que pessoas que venham, infelizmente, para Itapuã com outro tipo de pensar, né, parem de se aproveitar das casas fechadas, na época que não é de veraneio, né, e que causem essa intranquilidade para as pessoas. Então, a nossa segurança, ela tem que passar por essa revisão, né? Cada vez mais câmeras. Tecnologia, né? Tecnologia. Pensar em efetivo é algo hoje que, por mais que você tenha um número grande de efetivo policial, você não consegue abranger e estarem ao mesmo tempo. Então, o comando da nossa polícia é fantástico aqui, nós né? temos a oportunidade de ter o Capitão Lima ali, que eu sempre enalteço o trabalho dele. E sou fã do trabalho dele também, sabe? Ele, com poucos, escassos recursos, aí faz muito para a cidade. E temos que apoiar essas iniciativas e aproveitar, né, Voltolini? Hoje os drones, a facilidade que trazem os drones, né? Me lembro bem de uma experiência como secretário de Meio Ambiente em São Francisco do Sul, que a gente foi lá para implantar a secretaria. Tinha só o serviço de educação ambiental, então a gente implantou a fiscalização, licenciamento ambiental e tudo mais. E tinha uma pessoa que nos deu um baile lá. Ele tinha uma propriedade grande e depois, né, a gente descobriu que ele ia fazendo desmatamento lá dentro, lá na parte central. Então, você passava pelas estradas normais, não tinha nenhum desmatamento, né? E deixava só a fachada. Só. Aí eu pensei, né, porque daí nós começamos a pensar em adquirir um drone. Depois eu saí daquele serviço, fui fazer uma parte do segundo mandato de estadual e o município continuou. Mas hoje você vai ali na estrada, larga um drone e o drone vai fazer a fiscalização para você. Não dá para nós pensarmos mais em contratar fiscais, né, de obras, não. Larga o drone e vai verificar. Ali tem uma casa que está começando a ser construída. Checa lá na prefeitura se está licenciado ou não, né? Mas não precisa ficar percorrendo quilômetros e quilômetros, não. O drone se encarrega de fazer algumas coisas. O drone apenas é um exemplo. Sim, você falou a palavra certa. Usar tecnologia, né? Tecnologia para facilitar, tecnologia para dar informação, tecnologia para você poder pegar e acessar as certidões que você precisa, pagar os teus tributos também, né? Então, a modernidade, ela não vai ser necessária apenas num setor. Com certeza. Prefeitura nossa, que é a nossa encarregada de cuidar dos nossos serviços públicos, né, que às vezes a gente precisa entender isso, né? Ela é uma prestadora de serviços públicos para nós, né? Toda a comunidade paga os seus tributos para receber de volta serviços. Esses serviços precisam ser cada vez mais modernizados. Essa é a Itapuã, que tenho certeza que você sonha, que nós sonhamos e que é possível. Com certeza. Né? É muito legal isso, muito inspirador esse bate-papo, porque quem está nos acompanhando é uma coisa que eu, com a minha, posso dizer, pouca experiência, né, nessa parte associativa,
se comparado à tua, né, experiência e pelos caminhos que você percorreu aí também no poder público, é legal ter esse compartilhamento para passar para as pessoas. O que eu gosto de passar que é justamente isso, né? Nós temos que se envolver mais. E esse se envolver não necessariamente é na política partidária, né? Como você bem colocou, uma associação, uma comunidade do bairro ali, né? Participar, saber o que está acontecendo. Porque senão, de repente, as coisas acontecem pelas pessoas que talvez não tenham as melhores ideias, mas foram elas que se dispuseram a estar lá debatendo o assunto. Verdade. Né? Mas você falou da Itapoá, que é o sonho, e eu queria saber a Itapoá que você imagina para daqui a 10 anos. Como é que você vê a nossa cidade daqui a 10 anos? Lógico que tem todos esses desafios, mas a Itapoá do futuro, o que você vislumbra? Bom, primeiro a minha idade, tomara que eu permita ter esses 10 anos a mais, né? Com certeza. Mas eu vejo uma Itapoá arredondada mais na direção dessas questões que nós estamos colocando, sabe? Porque eu encontro mais pessoas discutindo esses temas. As pessoas participando em grupos, né? E esses grupos de WhatsApp, esse intercâmbio nas redes sociais, ela permite que você consiga avaliar o que as pessoas querem, o que as pessoas pensam, e sempre há uma média, né? Há os extremos em tudo, Sim. sempre há uma média que converge, e eu vejo as pessoas um pouco preocupadas, ou mais preocupadas, com o futuro, não só com o presente, com o futuro. E quem pensa no futuro e sabe que tem que fazer no presente alguma coisa, porque o futuro não vai acontecer milagrosamente. Terá que haver algumas atitudes para se chegar a 10 anos depois de uma maneira diferente. Eu preciso ter a preocupação com relação à saúde e segurança de uma maneira especial, preciso ter preocupação com relação ao acesso ao nosso município, né, ao sistema viário do nosso município, preciso ter preocupação com relação a saneamento básico, porque esse conjunto tem que caminhar de uma maneira única. Sim, né? Com certeza. Porque senão você vai bem numa coisa e falta outra também. Eu acredito nessa Itapoá. Eu acredito nessa Itapoá assim, ainda melhor, mais organizada, mas não de uma maneira assim, sabe, sonhadora apenas, né? As pessoas de repente vão ser todas boazinhas e elas vão só pensar na comunidade. Sim. Não é assim. Nossa sociedade é formada por pessoas diferentes, né? E por causa disso que a gente tem que saber escolher as pessoas que nos representam, né? Você vai ver que a gente volta às mesmas coisas. Se você tem uma instituição, como por exemplo essa instituição de sucesso que é a Associação Comercial, ela vai ter comportamentos diferentes conforme a gestão. Mas o que mudou? Não tinham aqueles mesmos 300 e poucos associados, ou não tinha a mesma sede, mudou a sede? Pessoas mudaram, pessoas mudaram. Então, o cuidado, o zelo na escolha das pessoas que nos representam, seja lá, seja na Câmara, seja na Prefeitura, e fiscalizar bem isto, né? E ter a clareza do seguinte: quando as pessoas se apresentam lá em qualquer instituição e dizem que vão assumir compromissos, a gente tem que gravar estas coisas. E tem que fazer cobrança disto também, porque isto é para nós. Com certeza. Isto é para nós. Isso não é para outras pessoas, isso é para nós. Se a nossa cidade crescer, se a nossa cidade tiver como princípio, por exemplo, a indústria limpa, eu quero ter algumas indústrias aqui, mas o nosso distrito industrial só admitirá a indústria limpa, não poluente. É uma característica que a gente tem que dar para a nossa cidade, né? E junto com isso você atrai uma forma de viver também diferente. Com certeza. Nós temos que nortear a cidade que nós queremos. Como você bem colocou, nós queremos aqui 10 anos ter uma realidade, a gente tem que saber onde que a gente quer chegar. Então isso é muito importante, esse debate, e a gente registrar isso,
né, para que seja um senso comum de todos, né, e do poder público, do poder do privado também, né. E também, só se me permite complementar essa questão que você falou da oportunidade que nós vamos ter mais adiante aí da escolha dos representantes. Eu sei que é clichê falar isso, mas nessa análise de perfil de quem está se dispondo, e eu elogio muito quem se propõe a colocar o seu nome à disposição, né? Porque às vezes o político muitas vezes é criticado, mas muitas vezes é criticado por aquela pessoa que não se doa, não tem esse desprendimento de ir lá de fazer. Evidentemente que, assim como qualquer atividade, vai ter as pessoas mal intencionadas, mas não é, tem muita pessoa boa se desprendendo a estar lá, colocando o seu nome à disposição. Mas aproveitar esse recado que o Voltolini deu, esse gancho, para falar nisso. Tentar analisar as propostas, o que essa pessoa fez, né, qual que é o comportamento dela perante a sociedade, né, não só porque é amigo, porque é o vizinho do cunhado, de não sei quem. Né, uma cidade como a nossa, a gente tem relacionamento com várias pessoas, mas a gente tem que ter esse cuidado, né, Voltolini? Verdade, verdade. Eu tenho lá em Canoinhas um jornal chamado Correio do Norte, um portal de notícias, não é? E nós, nas eleições, sempre temos uma coisa que a gente instala, que é o promissômetro. Que bacana. Então a gente pega aqueles compromissos assumidos, que agora eles precisam ficar mais registrados, né? E vamos cobrando ao longo do mandato. O que ainda não foi feito, por que não foi feito, né? Um pouco disso a gente precisa aprender a fazer. A gente também precisa aprender a não querer nivelar todas as pessoas, né? Esses chavões, né, de todo político é igual, ninguém presta, todo mundo é corrupto, isso tem que ser banido, porque as pessoas são diferentes. Se elas são diferentes como empresárias, né, existem em qualquer atividade profissional pessoas diferentes. Com né? certeza. Nós, felizmente, não somos robôs. Né? Somos pessoas que temos autonomia. Então, o que a gente tem que fazer? É parar de querer esperar para os últimos dias da eleição, antes da eleição, para daí começar a perguntar: você tem algum número aí para me dar? Para mim, porque eu não fiz a minha colinha ainda? E eu quero... Não, mas eu quero falar sobre isso. Não, só me dá um número. Eu não quero saber de quem é a pessoa, porque eu estou angustiado, porque ainda não tenho os números para votar. Né? Então, que a gente comece a fazer um pouco de pesquisa. Tem tempo. E nós hoje tem uma facilidade muito grande de pesquisar. Hoje você vai lá no Google, vai lá em qualquer coisa e pergunta Gerry Esperandil. Vai abrir já a tua foto, onde ele trabalhou, o que ele trabalha. Tem algum processo na justiça contra ele? Não dá para enganar, né? Sim. Então, dá para acessar. Como todo mundo tem celular, então use o celular para coisas boas também, né? Para fazer as pesquisas e começar a dizer: olha, eu estou inclinado aqui para este ou para esse, vou pesquisar um pouco mais isso aqui para que o meu voto seja consciente. E não venha também com aquela de eu não vou votar em ninguém porque eu não quero ter compromisso. Se a pessoa fizer a coisa errada, não me venha culpar. Não, este é o pior dos mundos. Lavar as mãos. Onde que a pessoa pega e entrega para terceiros a responsabilidade da escolha e fica ainda se achando no direito de criticar. De cobrar. Né? Exatamente. Então, acho que isso faz parte dos 10 anos seguintes. Com certeza. Dos sonhos da gente. Da evolução da nossa cidade, da evolução da nossa comunidade. Das pessoas. Do compromisso das pessoas com a nossa cidade e com os nossos projetos maiores. Né? A pessoa tem que ter compromisso com aquilo e desde o primeiro dia que assume qualquer instituição, não parar de falar daquilo enquanto que isso não for resolvido. Não há milagre nas coisas, não há dinheiro sobrando, mas existem recursos se você tiver bons projetos e se você tiver resiliência, tenacidade, perseverança, você vai chegar lá. Com certeza. Mas é isso. Mas foi um bate-papo muito legal. Não sei se quer complementar alguma coisa. Só agradecer. Agradecer a oportunidade e agradecer Itapoá, que me deu aquilo que eu considero a coisa mais importante, sabe, Gerry?
Ela me deu o título de cidadão honorário. Que bacana. Né? Isso é merecido. Eu não nasci aqui, mas as pessoas disseram que sinta-se como se tivesse nascido. Isso é o cidadão honorário. É ser acolhido, de Então, fato. obrigado Itapoá, obrigado a todas as pessoas que me deram isto, que me deram esta condição, essa honraria. E estou aqui em Itapoá mais tempo até do que estou em Joinville, né? E espero de alguma forma curtir estes anos que Deus me dera aqui, né? E experimentar assim, na prática, viver essa Itapoá que nós estamos falando aqui já. Itapoá dos sonhos, né? De uma cidade melhor, com mais qualidade de vida, mas fruto do trabalho. Muito legal. Então, obrigado a você pelo convite. Muito legal. Se você quiser aproveitar, sei que junto com o seu filho tem uma consultoria, fazer aí uma propaganda aí, fica à vontade. Obrigado, aí, fica, obrigado. Né, Nós tem temos um jornal lá também. nós temos a Accent, né, que é uma consultoria em gestão de negócios, que cuida de análise de processos e também cuida da área de meio ambiente e de agronegócios, né? Faço algumas prospecções no setor imobiliário para investidores. Algumas pessoas dizem, mas nessa idade ainda, né? Porque parece que no Brasil a pessoa, a hora que ela envelhece, ela não tem mais o direito de trabalhar. Né? Pelo contrário, quer aproveitar toda essa experiência, esse conhecimento, relacionamento. Então, eu estou trabalhando, né, como profissional. Até desafiei o Elton para vir numa reunião da Associação Comercial e oferecer uma palestra, e isso é compromisso nosso também. Ele tem muita experiência no setor, acho que poderá contribuir também. Então, obrigado mais uma vez a você que está nos vendo e ouvindo. Obrigado a você, GR, pela gentileza, né, de ter me chamado aqui, e foi de fato uma honra. Muito obrigado. Eu que agradeço, Voltolini. É uma pessoa que nem eu sabia que tinha tanta contribuição para Itapoá como ele relatou brevemente aqui. Com certeza tem mais coisas. Sabia desse amor seu para Itapoá, mas não sabia de algum dessas bastidores aí, em alguns momentos muito importantes da nossa cidade. E é uma honra tê-lo aqui na nossa cidade, contribuindo sempre aí no desenvolvimento, nas opiniões, participando em reuniões. E espero que vocês também, assim como eu, gostem desse bate-papo e nos vemos no próximo episódio.